Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando Os Pensadores Espíritas, em transmissão do canal Amigos de Nosso Lar. Vamos trazer hoje mais dois autores que estudaram o Espiritismo, divulgaram a doutrina e lançaram obras muito importantes. E hoje é um programa muito especial, porque teremos a presença de dois grandes educadores espíritas brasileiros e que vamos trazer aqui um resumo da sua vida, da sua obra e de cada um. Vamos fazer, então, o destaque hoje de uma das suas obras. Mas, enquanto isso, estamos aqui iniciando ao vivo. Vamos deixar o convite para que você possa participar do nosso programa. Para isso, utilize o chat do YouTube para enviar a sua mensagem, que teremos a maior alegria de receber e compartilhar com todos. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que estejamos envolvidos em vibrações de paz e de amor até o final do nosso programa. Pois bem, eu disse que vamos ter aqui dois grandes educadores espíritas brasileiros no nosso programa. Vamos, então, colocar o nosso primeiro slide para mostrar de quem vamos falar hoje, da vida e da obra desses nossos pensadores. Hoje, nós teremos aqui no programa Pedro de Camargo, também conhecido como Vinícius, e Lúcia Moisés. Nosso querido Pedro de Camargo, que nos deixou uma obra maravilhosa, muito profunda nos seus estudos, e a nossa Lúcia Moisés, nossa contemporânea, que ainda está conosco, também já com uma vasta obra educacional, pedagógica, publicada. Então, esses são os dois pensadores espíritas de hoje que nós vamos conhecer. E vamos iniciar com o nosso Pedro de Camargo, ou Vinícius. Esse Vinícius era um pseudônimo que ele costumava utilizar e sobre o qual ele assinava muitos dos seus textos, muitos dos seus artigos publicados na imprensa espírita. O Pedro de Camargo nasceu na cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo, em 7 de maio de 1878, e veio a desencarnar em São Paulo, capital, em 11 de outubro de 1966. Vamos conhecer, então, um pouco da trajetória de vida de Pedro de Camargo. Ele, então, nascido em Piracicaba, lá ele conheceu o Espiritismo. Foi ali. E ele fez parte, inclusive, do Centro Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação. Aliás, um abraço a todos lá de Piracicaba, onde tive a oportunidade de estar e de fazer palestra ali também, inclusive no Fora da Caridade Não Há Salvação, a Casa Espírita do Pedro de Camargo. Agora, uma curiosidade. Apesar de sempre ter estudado e escrito sobre educação, ter participado de eventos educacionais, profissionalmente, o Pedro de Camargo era comerciante. É isso mesmo. Na verdade, ele nunca teve formação pedagógica ou técnica. A vida toda ele trabalhou como comerciante, primeiramente em Piracicaba, e depois, já na década de 1940, quando ele transfere residência e negócios para a capital paulista. Olha só, falando em participações, nós já temos aqui da nossa Débora Rabelo, aqui enviando o boa noite a todos e um forte abraço a você também, Débora. Obrigado pela participação. Pedro de Camargo trabalhou muito em Piracicaba, já na divulgação da doutrina espírita. Quando ele se desloca para São Paulo, capital,
ele passa a fazer parte da FESP, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ativo no movimento espírita de unificação, ele vai participar, em 1947, da criação da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que é, até os dias de hoje, a Federativa Espírita Estadual, que tem a sua representação no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Através do trabalho da USE, e cumprindo o estatuto de fundação da USE, o Pedro de Camargo, com Herculano Pires, Arilex e outros, ele vai fundar o Instituto Espírita de Educação, que manteve a escola Hilário Ribeiro, que era uma escola de educação infantil. Depois, eles vão construir efetivamente a sede que ficava lá no bairro do Itaim Bibi, e era um colégio, realmente, tudo que eles conseguiram construir, que funcionou durante vários anos. Hoje, esse colégio já não pertence mais ao Instituto Espírita de Educação, e ele vai, em 1949, participar, na cidade do Rio de Janeiro, da criação do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, tendo assinado a ata da criação desse conselho, a ata essa que ficou conhecida como Pacto Áureo. Pedro de Camargo era um palestrante muito requisitado. Ele fez centenas de palestras ao longo da sua vida no movimento espírita e escreveu muito. Foi um grande colaborador da imprensa espírita, tanto nos jornais quanto nas revistas. E também publicou vários livros. Era um estudioso muito profundo do Evangelho e do significado de Jesus e da sua missão. Inclusive, durante muitos anos, ele fez as palestras nas chamadas tertúlias evangélicas, que era aos domingos pela manhã, na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, está aí um resumo da vida do nosso Pedro de Camargo. Ele nos deixou os seguintes livros: Na Seara do Mestre, Em Torno do Mestre, O Mestre na Educação, Em Busca do Mestre, Nas Pegadas do Mestre, Na Escola do Mestre. Bem, você já percebeu, pelos títulos das suas obras, a ligação profunda de Pedro de Camargo Vinícius com nosso Mestre Jesus. E realmente ele era um grande conhecedor do Evangelho, explicado através da doutrina espírita. Dessas obras todas, nós temos, então, tem 6 obras aí no slide, 5 foram lançadas em vida. Uma foi um lançamento póstumo, realizado pela Federação Espírita Brasileira. E é justamente esse livro, que saiu depois que ele já havia desencarnado, retornando ao mundo espiritual, que vamos destacar no nosso programa. Ou seja, o livro O Mestre na Educação. Obra muito importante. Todo evangelizador espírita precisa ler esse livro, precisa ser livro de estudo dentro da evangelização espírita, livro para todos os pais e professores, igualmente, sendo espíritas e mesmo não sendo espíritas. É um livro realmente muito importante. E vamos começar a conhecer esse livro, O Mestre na Educação, a partir de agora. Nessa obra, nós temos a reunião dos principais textos de Pedro de Camargo sobre educação. E textos esses que foram publicados na imprensa espírita e alguns também que foram publicados nos seus outros livros que ele lançou em vida. Nesses textos, nós percebemos a visão profunda
sobre a educação do espírito e os princípios pedagógicos do Evangelho, que Pedro de Camargo, nos seus escritos, trouxe para nós. E, portanto, quando fazemos a leitura dessa obra, nós temos a compreensão renovada do papel da família, da escola e da própria educação, que deve formar as pessoas e, assim, transformar a humanidade. Pedro de Camargo nos mostra Jesus Cristo como mestre, a sua didática, a sua metodologia, seus objetivos. Mostra para nós o que é educação, a educação do espírito imortal, a necessidade do desenvolvimento moral de todos nós, como espíritos imortais, presentemente aqui reencarnados, tendo uma vida futura pela frente. São textos muito claros e com muito sentimento. Ler Pedro de Camargo é realmente ter o prazer da leitura, é entender efetivamente o que é a educação, a sua importância, a sua finalidade. E à luz do Espiritismo, mostrando então que somente através da educação podemos transformar de fato a humanidade, desde que essa educação esteja atrelada, seja unida ao Evangelho, porque em verdade é a educação moral que é defendida pelos espíritos superiores e por Allan Kardec, já em O Livro dos Espíritos. Bom, vamos conhecer então o conteúdo desse livro. O Mestre da Educação possui 33 capítulos. Então, nós trouxemos aqui em 2 slides os temas desses capítulos, para que possamos ter a ideia da importância dessa obra, do seu conteúdo. Então, ele vai tratar sobre Mestre e Salvador. A obra messiânica de redenção é obra de educação. Evolução e educação. O problema do destino. A meta atingida, renovemos nossa mente. A natureza humana, Jesus, o Mestre. E continua. Educar, não julgueis. Instrução e educação. O criminoso e o crime. Sede perfeitos. O homem, flagelos da humanidade. A necessidade do momento. Valor imperecível. Querer é poder, dever paterno e renovação pela educação. Então, aí alguns dos temas, alguns dos capítulos dessa obra, O Mestre na Educação. E vou confessar aqui que, embora não tenha conhecido Pedro de Camargo, mas ele sempre foi o meu orientador espiritual. Sempre mergulhei nas suas obras e o meu exemplar desse livro Mestre na Educação, ele já está quase despencando de tanto que ele é usado e de tantas anotações e destaques feitos nos textos do Pedro de Camargo, que realmente nos entrega lições sublimes. A visão que ele possui sobre a educação é muito profunda, como ele nos traz o Mestre Jesus nesse campo educacional, e como ele alia a alma imortal, a reencarnação e a lei de evolução nesse contexto da educação do ser humano. Então, é realmente um prazer muito grande fazer a leitura de Pedro de Camargo. Bem, mas vamos continuar conhecendo aqui essa obra, O Mestre na Educação. E nada melhor do que passarmos a palavra ao próprio autor. Então, estamos aí com o slide, com uma das falas de Pedro de Camargo nessa obra. Então, vamos abrir aspas, vamos aqui fazer a leitura, passando a palavra a ele. Jesus apresentou-se perante a humanidade como mestre e salvador.
Eu sou o vosso mestre, dizia ele aos que o rodeavam para escutar sua palavra, sempre inspirada e convincente. Nós somos, pois, seus discípulos. Ele é nosso mestre. Mestre é aquele que educa. Educar é apelar para os poderes do espírito. Mediante esses poderes é que o discípulo analisa, perquire, discerne, assimila e aprende. O mestre desperta as faculdades que jazem dormentes e ignoradas no âmago do eu ainda inculto. Fechando aspas. Pedro de Camargo está fazendo uma distinção muito importante nesse seu texto. A distinção entre professor, aquele que ensina, e mestre, aquele que educa. Olha o que ele fala no texto. Educar é apelar para os poderes do espírito. Então, para ser um verdadeiro educador, um verdadeiro mestre, o professor tem que trabalhar o potencial divino do seu educando, desse espírito que está reencarnado. E, portanto, deve priorizar o processo de aprendizagem, deve ser o orientador dos seus alunos, e permitindo que eles façam as suas descobertas, façam o seu aprendizado, que coloquem para fora o seu potencial. E Jesus era mestre porque ele fazia exatamente isso. Por isso ele não tinha alunos, ele tinha discípulos, o que é muito diferente. E Pedro de Camargo nos diz aqui que o mestre, verdadeiro educador, o que ele faz, então, com o discípulo, ou o aluno, ou o filho? Faz com que o discípulo saiba analisar, perquirir, ou seja, perguntar, discernir, assimilar o que está sendo estudado e, portanto, aprender. Quando aquilo que foi estudado vai para o patrimônio espiritual ou psíquico do discípulo, desse nosso educando. E ele fecha dizendo que o mestre desperta as faculdades que jazem dormentes e ignoradas no âmago do eu ainda inculto. Ele tem razão, porque à luz do Espiritismo, nós compreendemos que somos todos criados por Deus. E quando, no ato da criação, Deus nos dá todo o potencial em germe para desenvolvermos, tanto nas áreas da intelectualidade quanto do sentimento. É o processo de educação que vai despertando esse potencial ou essas faculdades. Daí porque precisamos respeitar as ideias inatas que o espírito está trazendo, precisamos respeitar a sua criatividade, o seu ritmo de aprendizagem, corrigir as suas más tendências e promover o desenvolvimento das suas virtudes. Aí nós estaremos indo muito além de ser um professor, ou mesmo um evangelizador que só ensina o que é o espiritismo, o que é o evangelho, em lições muito formais. Todos nós precisamos nos transformar em mestres. Esse é o apelo que o Pedro de Camargo está nos fazendo. Vamos a mais um texto dele. Abrindo aspas. O ensino que se funda no processo de despertar os poderes latentes do espírito é o único que realmente encerra e resolve o problema da educação. Baseando-se no ensino, num apelo constante à razão e ao bom senso, gera-se a confiança própria,
estimula-se a vontade, esclarece-se a mente. Numa palavra, consegue-se que o educando faça a independência própria em todo o terreno, o que representa a verdadeira nobreza de caráter. Fechando aspas. Pedro de Camargo está nos ensinando o que é ensinar. Ensinar não é simplesmente instruir. Ensinar não é simplesmente passar conhecimentos dentro de um currículo pré-estabelecido. Ensinar não é simplesmente dar aula. Ensinar é despertar os poderes do espírito, é despertar o potencial divino que ele possui. Assim nós vamos resolver o problema da educação e, portanto, vamos resolver os problemas da humanidade. Por isso que, em O Livro dos Espíritos, Kardec nos apresenta a educação moral, aquela que forma o caráter, combate as más tendências, desenvolve as virtudes e forma o homem de bem. Essa é a verdadeira educação. A educação, ela não se restringe ao ensino de conteúdos de disciplinas curriculares. Porque eu posso aprender língua portuguesa, matemática, física, história, geografia e vai por aí afora. Mas isso não significa que saberei bem utilizar esse conhecimento. Desculpe. Não significa que eu saberei fazer o bem. Não significa que eu serei honesto e incorruptível. Mas a educação precisa dar essa formação. Por isso, então, diz o Pedro de Camargo, que o verdadeiro ensino deve apelar constantemente à razão e ao bom senso, desenvolvendo a empatia, ou seja, saber se colocar no lugar do outro, saber sentir o outro, desenvolvendo a ética, para que sejamos honestos, fraternos e solidários, para que esse espírito que está iniciando uma nova caminhada possa, então, fazer autoconhecimento, fazer o autoaperfeiçoamento e, de fato, tornar-se uma pessoa esclarecida, que sabe pensar, que sabe separar o bem do mal e que vai saber trabalhar também para o próximo. Ou seja, pensar no todo, no coletivo. Aí o educando terá uma verdadeira independência, porque será uma independência em que ele saberá trabalhar a liberdade com responsabilidade. Saberá trabalhar os direitos, que são iguais para todos, sempre assumindo os seus deveres. E aí, seja lá o que for que aconteça na sua vida, ele se manterá firme no seu caráter, bem formado, bem desenvolvido. E, com certeza, levará a nossa humanidade para tempos muito melhores, onde conheceremos a justiça social, conheceremos a paz, o desenvolvimento sustentável. Tudo isso virá através da educação moral ou educação do espírito, que é a proposta do espiritismo, já era a proposta de Jesus, que o espiritismo resgata, e que Pedro de Camargo, o nosso Vinícius, trabalha com profundidade, com transparência nessa obra, O Mestre na Educação. É uma publicação da Federação Espírita Brasileira, reunindo textos desse nosso querido escritor, palestrante,
grande trabalhador do movimento espírita, que é Pedro de Camargo, o Vinícius. Ele desencarnou em 1966, o Mestre na Educação saiu 11 anos depois, porque foi lançado em 1977, depois de uma pesquisa nos seus textos, para poder reunir os principais sobre educação. Como falamos aqui no início, O Mestre na Educação é um livro imperdível. É leitura obrigatória de todo pai, toda mãe, todo professor, todo evangelizador. Vamos voltar um pouquinho aqui dos nossos slides. E para quem não chegou a pegar, nós estamos falando aqui do nosso querido Pedro de Camargo, Vinícius. Esteve conosco aqui de 1878 a 1966 e que fez um grande trabalho no movimento espírita, ele que participou da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, ele que foi diretor do Instituto Espírita de Educação, lá na capital paulista, que participou da realização do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, entre diversas outras atividades que ele desenvolveu ao longo de sua vida, nos legando, então, várias obras, e entre elas, esta aqui, O Mestre na Educação. Se você não pegou, aí está novamente, as obras do Pedro de Camargo, sempre ligadas a Jesus. Na seara do Mestre, em torno do Mestre, o Mestre na Educação, em busca do Mestre, nas pegadas do Mestre e na escola do Mestre. Então, acabamos de conhecer um pouco do nosso Pedro de Camargo, o Vinícius, pseudônimo que ele utilizava, e a obra O Mestre na Educação, e você adquire nas melhores livrarias, pode comprar aí também online, sem nenhum problema. Bem, Pedro de Camargo é o primeiro educador espírita de hoje, porque o programa está dedicado hoje à educação. Nós reunimos 2 educadores espíritas brasileiros para destacar, para apresentar. Acabamos, então, de conhecer Pedro de Camargo e sua obra O Mestre na Educação. E agora nós vamos conhecer uma educadora, a nossa querida Lúcia Moisés, que é capixaba. Ela nasceu lá em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, em 1945, e está conosco até os dias atuais. Ela que depois, já a partir da sua adolescência, vai fazer vida em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, onde, aliás, ela se encontra até os dias de hoje. Tenho o prazer de conhecer a nossa querida Lúcia Moisés, já ter estado com ela em alguns eventos, e, claro, tendo feito a leitura de várias das suas obras. Aliás, por falar nisso, muitas pessoas me perguntam se eu já li todos os livros do Pedro de Camargo, da Lúcia Moisés, do Herculano Pires, do Hermínio Miranda, deste, daquele outro. Bem que eu gostaria de dizer sim, mas não é possível. Por mais que nos dediquemos a ler, a estudar, não é possível conseguir ler as obras de todos os pensadores espíritas, todos os escritores espíritas. Até que eu estou num grande esforço e já li muito, realmente. Mas não é nesta encarnação que eu vou conseguir dar conta de toda a literatura espírita, até porque nós não podemos ler apenas obras espíritas, nós precisamos ler obras diversas. Vou contar, antes de abordar aqui a Lúcia Moisés, vou contar um caso muito interessante e relatado pelo nosso saudoso e querido Deolindo Amorim, outro grande pensador espírita. Deolindo conta que, certa vez, viajando, e ele foi para fazer algumas palestras,
e em determinada cidade, ele foi hospedado lá por um companheiro, uma família espírita. E, ao chegar, recepcionado e aguardando a hora lá de um lanche, ele viu uma estante relativamente grande na sala e repleta de livros. E ele estava olhando os livros. Quando o seu anfitrião veio da cozinha, olhou e disse: "Ah, Deolindo, deixa eu pedir desculpas a você, porque estou vendo que você está vendo aí os meus livros, e você deve estar percebendo que eu não tenho só livros espíritas." E aí o Deolindo contava que disse assim: "Graças a Deus, ainda bem, porque o espírita tem que estar antenado com o mundo, tem que participar do mundo. O espírita não pode ficar fechado na própria doutrina. Então, você não tem que me pedir desculpas. Eu que tenho que lhe parabenizar, porque você tem títulos aqui muito bons de várias áreas do conhecimento humano, além das obras espíritas. Parabéns! Então, é isso que nós temos que fazer. Bom, esse foi um parênteses aqui no programa. Vamos, então, agora nos voltar para a nossa querida Lúcia Moisés. Bem, nós fizemos um levantamento da sua vida e obra, vamos dar aqui um resumo bem pequeno, na verdade, né? A Lúcia Moisés é educadora, é especialista em aprendizagem e fez a sua formação na Universidade Federal Fluminense, que fica na cidade de Niterói, fazendo curso de pedagogia, e ela fez mestrado e doutorado em educação, além de ter trabalhado, como ela mesma diz, em todos os segmentos do ensino brasileiro. E no movimento espírita, já de há muito tempo, ela colabora no setor de educação do CERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, além de realizar palestras e seminários, normalmente voltados para a educação, orientando pais e evangelizadores. E a Lúcia Moisés já escreveu diversos livros sobre educação à luz do pensamento espírita. Vamos então agora trocar o slide para conhecermos alguns dos livros que a nossa Lúcia Moisés já deu a público. Então, listamos alguns aqui. Evangelização de portas abertas para o autismo. A evangelização mudando vidas. Conte outra história. Deus confia nos pais. Nas mãos amigas dos pais. Como aprendemos? Educação para um mundo melhor. Educação com sabor de eternidade. Educar os filhos, compromisso inadiável. Esses são alguns dos livros, ela tem mais livros, mas esses são alguns que nós destacamos aqui no slide da nossa Lúcia Moisés. E você encontra todos esses livros aí à venda nas livrarias, tanto físicas quanto online, sem nenhum problema. E olhando esses títulos da nossa Lúcia Moisés, nós ficamos com um problema muito grande, porque tínhamos que escolher um livro. Ou seja, o programa não permite que nós destaquemos 2, 3, 4, 5 livros aí do nosso pensador espírita. É um por programa, porque a Lúcia Moisés, assim como o nosso Pedro de Camargo, vai voltar aqui em próxima oportunidade. Então, qual livro escolher? Eu tive que ir à estante, pegar livro por livro para tomar uma decisão. E aí é que complicou mais ainda, porque na medida que folheava, os assuntos transbordavam pela sua importância. Mas, enfim, acabamos nos decidindo por uma das suas obras para ser o seu primeiro destaque aqui no programa Os Pensadores Espíritas. Estamos trazendo, então, hoje, de Lúcia Moisés, o livro Como Aprendemos. Está aí
a capa do livro para você. É um título bem sugestivo, uma pergunta, e tem como subtítulo Teoria e Prática da Educação Espírita. Olha só a importância dessa obra, hein? Ela faz uma pergunta: como aprendemos? Ou seja, qual é o processo de aprendizagem? Existe diferença nesse processo quando falamos de criança, adolescente, jovem? E ela, então, nos passa a teoria e a prática da educação espírita, ou seja, da educação à luz do espiritismo. E aí, então, ela vai responder algumas perguntas no conteúdo do livro. Nós destacamos algumas. O que é preciso saber para se ensinar bem? O que acontece na mente de quem aprende? Como se organiza o processo de ensinar? Como atingir a todos? Então, essas e outras questões que ela vai apresentando, ela vai, então, desenvolvendo. E numa linguagem que não é técnica. A nossa Lúcia Moisés procura ter uma linguagem bem clara, cotidiana, com exemplos, para que o leitor, seja pai, seja professor, seja evangelizador, possa colocar em prática as sugestões mesmo que ela apresenta, porque é teoria e prática. É isso, então, que nós encontramos nesse livro, Como Aprendemos? Vamos, então, ver melhor o conteúdo dessa obra. Ela dividiu o livro em 5 partes. Na primeira parte, ela estuda o processo de aprendizagem. Na segunda parte, o processo de aprendizagem no cérebro, que é o instrumento de manifestação do espírito encarnado. Na terceira parte, a organização da aprendizagem. Na quarta parte, aprendendo a lidar com as diferenças. Capítulo muito importante, porque nós somos diferentes. Somos individualidades com personalidades próprias e bagagem reencarnatória própria. E na quinta parte, saber e amar, onde nós vamos aprender que não basta saber, é preciso também amar. Então, essas são as 5 partes que compõem o livro Como Aprendemos? Entre os temas que ela vai tratando nessas partes, destacamos a formação de conceitos, decorar ou compreender, os patamares da aprendizagem, motivação, um novo olhar, conteúdos na justa medida, brincadeira é coisa séria, a variedade das nossas inteligências, autonomia, o caminho natural, aceitar o que foge aos padrões habituais. Esses são alguns dos temas que você encontra no conteúdo desse livro, Como Aprendemos, da Lúcia Moisés. E só por essa listagem, nós já percebemos a importância dessa obra e o quanto vamos aprender com a sua leitura. Vamos agora passar a palavra à nossa Lúcia Moisés, que é a melhor maneira de entendermos o conteúdo da obra e o pensamento da autora. Então, abrindo aspas. Nunca é demais frisar que o objetivo da evangelização espírita, seja em que nível for, é o da transformação moral da pessoa, processo que pode ser facilitado pelo aprendizado dos conceitos doutrinários espíritas cristãos e que implica incorporação dos conteúdos às ações do dia a dia. Os programas e currículos espíritas deveriam apenas servir de diretriz e não como uma meta a ser cumprida em um determinado tempo.
Bom, vamos fazer a compreensão desta fala da Lúcia Moisés. Então, ela aqui nos recorda que não podemos esquecer o grande objetivo da evangelização espírita, aquela realizada no centro espírita, seja para criança, para adolescente, para jovem, para os pais, enfim. O objetivo da evangelização espírita é a transformação moral de cada um. Para que isso aconteça, é que nós temos os conceitos doutrinários que embutidos nesse processo. Então, a transformação moral está lá em Livro dos Espíritos, questão 796. Somente a educação pode transformar a humanidade. E Allan Kardec, depois, em outras questões, e aqui destacando a 917, vem, então, nos falar. 917, e vou destacar também a 685A. Vem nos falar que essa educação que deve transformar a humanidade é a educação moral. E que essa educação moral não se faz apenas pelos livros, não se faz apenas pelo estudo teórico. Por isso, a Lúcia Moisés diz aí, implica na incorporação dos conteúdos às ações do dia a dia. Ou seja, vivência, prática. E aí ela faz uma advertência, que eu, também trabalhando no campo da educação, sempre fiz. Programas e currículos são diretrizes, orientam o processo, mas não devem ser cumpridos à risca, num determinado tempo. Olha, para o mês de março, são quatro aulas, né, porque a evangelização funciona normalmente semanalmente. Então, no mês de março, nós vamos trabalhar a lei de liberdade, com esta e esta aula. Aí, abril, e maio, e junho, até o final do ano. Tudo já encaixadinho, formatado e tendo que ser obedecido. Esse não é o verdadeiro currículo. Currículo é rede, não é grade. Então, os temas têm que ser explorados o máximo possível, têm que ser vivenciados pelos evangelizandos, para que eles consigam, de fato, incorporá-los a si, transformando-os. Nós precisamos ter temas geradores, e que sejam ligados ao Evangelho e às leis morais, a terceira parte de O Livro dos Espíritos, e para que o evangelizador também possa utilizar de criatividade, tenha o tempo necessário de trabalho, permitindo a participação dos evangelizandos e obedecendo o ritmo de aprendizagem deles. Por isso, assinamos embaixo dessa fala da Lúcia Moisés. Não é para termos currículo fechado, pelo contrário, currículo aberto e ligado à transformação moral, à moralização de todos nós que estamos aqui presentemente encarnados. Mas vamos voltar a palavra a Lúcia Moisés. Diz ela, a ninguém está sendo pedido que entregue a própria vida à causa do Evangelho. Mas é possível que tenhamos aceitado o compromisso, antes de retornarmos à cena planetária, de trabalharmos para ajudar a implantar na Terra um clima de paz. Mas se isso requer esforço, se exige trabalho, é um trabalho em causa própria. No ato de levar a luz do Evangelho ao próximo, essa mesma luz ilumina quem a leva. Evangelizando, evangeliza a si próprio. Que beleza essa frase, né? Muito linda, muito profunda.
É fato que nós não reencarnamos. Não estamos aqui na Terra para irmos a um verdadeiro holocausto, para nos entregarmos de corpo e alma, morrermos pelo Evangelho. Não, não é isso que Deus, nosso Pai, nos pede. Nem Jesus Cristo nos solicita isso. Trabalhar pela causa do Evangelho é ter o compromisso do autoaperfeiçoamento, do auto-melhoramento e de levar a mensagem do Evangelho aos corações e às mentes que queiram receber essa mensagem, porque temos que respeitar o livre-arbítrio dos nossos irmãos e irmãs em humanidade. E através da nossa vivência, ou seja, vivência dos ensinos morais contidos no Evangelho, trabalharmos sempre em paz e pela paz. Trabalharmos sempre com fraternidade, com solidariedade. É isso que nós temos que fazer. E a Lúcia Moisés nos lembra que quando começamos a fazer isso, espalhando a luz do Evangelho aos outros, essa luz vai também nos iluminar. Desde que, e aqui nós temos que colocar essa vírgula, desde que estejamos fazendo esforço para ser aquilo que ensinamos. Exatamente como Jesus fez. Não apenas ensinar o Evangelho aos outros, mas ensinar a si mesmo. E poder, então, ter a força do próprio exemplo conjugada com a força do ensino, da lição. Jesus marcou a humanidade porque uniu as duas coisas. Ao mesmo tempo que ele ensinava, ele exemplificava. Ele era o que ensinava. Nós, apesar de todas as imperfeições que ainda possuímos, também podemos fazer isso. Não na escala em que Jesus fez, mas com esforço, podemos fazer muito mais do que temos feito. Então, temos que ter esse esforço não apenas de conhecer o Evangelho para transmiti-lo aos outros. Porque não se trata apenas de fazer transmissão intelectual. Trata-se de iluminar as mentes, sensibilizar os corações. E não podemos falar uma coisa e fazer outra. Por isso, Jesus era mestre. E nós vamos aprender tudo isso nessa obra da Lúcia Moisés. Como aprendemos? Teoria e prática da educação espírita. Vamos trazer aqui, retornando aqui os nossos slides. Vamos voltar aqui para a nossa Lúcia Moisés, com seus outros livros, agradecendo a ela por esse trabalho gigantesco na área da educação e da evangelização, porque ela é muito dedicada também a orientar o evangelizador espírita, que nem sempre tem a formação na área pedagógica, nem sempre conhece com maior profundidade realmente os mecanismos da educação. Muito bem, vamos colocar o slide mais para frente. Trouxemos hoje, em Os Pensadores Espíritas, Pedro de Camargo, Vinícius e Lúcia Moisés. Queremos deixar aqui o nosso preito de gratidão aos dois, pelo imenso trabalho realizado, pelas obras publicadas, que tanto nos orientam e permitem que compreendamos melhor o Espiritismo e o Espiritismo como doutrina de educação do espírito imortal. E que todos nós possamos, então, ler essas obras e conhecer o pensamento do Pedro de Camargo e da Lúcia Moisés,
Se você não os conhecia, acabou então de conhecer e você não tem nada a perder na leitura das suas obras. Pelo contrário, tem muito a ganhar com o Pedro de Camargo e a Lúcia Moisés. Com isso, estamos chegando ao final de mais uma edição de Os Pensadores Espíritas, que vai ao ar toda quarta-feira, ao vivo, às 8 da noite, em transmissão do canal Amigos de Nosso Lar, através do YouTube. Se você não pode nos acompanhar na quarta-feira, às 8 da noite, por causa dos seus variados compromissos, não fique triste. Os vídeos dos nossos programas ficam disponíveis lá no YouTube, no canal Amigos de Nosso Lar. Acesse o canal e vai lá, clique lá na aba da playlist e ali você vai ver, então, a playlist do programa Os Pensadores Espíritas e você terá acesso a todos os programas realizados, podendo, portanto, acompanhá-los sem nenhum problema. Estamos recebendo aqui a mensagem da Íria Maria, colocando aqui, maravilha de reflexão. Muito obrigado, Íria. Um abraço a você. Também está entrando aqui a mensagem da Cleusa Ferreira Bife, a nossa querida companheira lá de Araraquara, São Paulo, mandando aqui um boa noite a todos e muito obrigado que nós enviamos a você, Cleusa. Mas estamos chegando ao final do nosso programa, mas semana que vem, quarta-feira, estaremos aqui de volta para mais um Os Pensadores Espíritas. Enquanto isso, fique com Deus, que Jesus, nosso Mestre, abençoe a sua vida e que você, que está aí nos acompanhando, seja um mensageiro da paz. E que compreendamos todos que, essencialmente, o Espiritismo é doutrina de educação do espírito imortal e reencarnado que somos todos nós. Um grande abraço a você e até semana que vem.